Olá! Chegamos no dia 26 do nosso devocional Um Mês para Viver. Colisões. Mantendo o rumo quando sua vida sofre um acidente. Eleanor Rosenfeld diz: a felicidade não é um objetivo, é um subproduto. Anônimo diz: ao nascer, você chorava enquanto todos ao seu redor sorriam. Viva a sua vida de modo que ao morrer, você sorria e todos ao seu redor chorem. Na infância, entre meus brinquedos favoritos estavam carrinhos acionados por um tipo de corda que, ao ser puxada, os fazia andar. Eles batiam uns nos outros, as peças se soltavam e voavam para todos os lados. Depois, era só colocar tudo de volta e brincar outra vez. Era fantástico! Os carrinhos foram projetados de modo que pudessem facilmente ser remontados, surgindo outro carrinho para ser demolido. Ainda me lembro da música do anúncio da televisão dizendo que eles podiam ser montados de novo e não precisavam de pilhas. Para um menino era muito divertido criar uma grande colisão, juntar novamente as peças e montar os carros sem nenhum dano permanente. Como eu gostaria que a vida fosse assim. Mas não é fácil juntar as peças quando ocorrem os acidentes da vida. Às vezes tudo sai dos trilhos. Entramos em rota de colisão e não sabemos como pisar no freio. Em geral, começa com aquilo que achamos ser apenas falta de tempo. Nossa agenda fica sobrecarregada, sentimos-nos totalmente esmagados, as paredes começam a se aproximar, as coisas começam a colidir e percebemos que não temos tempo suficiente para fazer tudo. Costumamos pensar que o problema é uma falha de gerenciamento de tempo e esperamos que, comprando um novo dispositivo eletrônico, tudo seja resolvido. Mas o gerenciamento de tempo é apenas uma questão superficial. Se tivéssemos apenas um mês para viver, provavelmente tentaríamos acertar nossa agenda e buscaríamos as verdadeiras causas do desconforto. Descobriríamos as causas básicas da maioria das colisões da vida. Se quisermos deixar um legado duradouro, precisaremos seguir pela estrada certa, junto com o mestre motorista. Vale a pena refletir. Qual foi a última vez em que você passou por uma colisão na vida? Uma época ou experiência em que sentiu que tudo se desfazia? Como você reagiu? Como reagirá à próxima colisão com base em seu aprendizado nessa experiência? Rota de colisão. A primeira causa é a colisão, o choque de valores. Aquilo que entendemos serem colisões relacionadas à agenda muitas vezes são choques de valores. Nossas ações revelam um conjunto de valores diferente daquele que dizemos ser mais importante para nós. Dizemos, por exemplo, que a nossa saúde é importante, mas às vezes não nos alimentamos bem nem nos exercitamos. Ou talvez você diga que a família é sua maior prioridade, mas o trabalho com frequência ocupa todo o tempo que você passaria com os familiares. Você pode dizer que Deus é um número em suas prioridades. Você pode dizer que Deus é o número 1 em suas prioridades, mas a realidade é que Ele recebe apenas o que sobra de seu tempo, talento e finanças. Uma das maiores fontes de estresse e frustração na vida é o choque de valores. Se nosso tempo fosse repentinamente limitado a um curto período nessa terra, acabaríamos nos esforçando para que nossas ações e nossas crenças estivessem alinhadas. A boa notícia é que podemos examinar nossa vida, olhar para esses pontos de colisão e mudar a rota que estamos seguindo. Podemos começar a alinhar nossas prioridades com nossa atitude nesse exato momento. A melhor maneira de começar esse processo é examinar uma das mais sérias colisões, a das vontades. Há momentos em que minha vontade se choca com a vontade de Deus. Considere como isso aplica ao gerenciamento de tempo. Deus me criou e criou um dia que contém 24 horas. Assim, se eu não puder fazer tudo o que preciso nesse período, estou me concentrando em coisas que Deus nunca desejou que eu fizesse. Mesmo correndo o risco de generalizar demais, afirmo que é simples assim. Deus nos deu tempo suficiente para fazer tudo o que deseja que façamos. Se descansarmos nesse conhecimento e confiarmos nele em relação àquilo que deve ser realizado a cada dia, nossa luta interior diminuirá à medida que confiarmos mais nos planos divinos. Precisamos definir nosso rumo na vida. Podemos viajar na direção de Deus ou traçar nosso próprio rumo e tentar fazer as coisas sozinhos. Podemos dirigir o carro empurrados pela vontade de Deus ou abastecido com nossa própria vontade.
Quando escolho dirigir meu próprio carro e tomo todas as minhas decisões sem consultar a Deus, é como se seguisse na direção errada, na via de mão única. No fim, colidimos com Deus, o que não é bom. Deixaremos um impacto duradouro somente quando permitirmos que o Senhor nos dirija. Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Provérbios 3, do 5 a 6. Vale a pena refletir. Numa escala de 1 a 10, sendo 1 seguir a sua própria vontade e 10 seguir a vontade de Deus, onde você se encontra hoje? Em quais áreas da vida você vê maior discrepância entre sua vontade e a vontade de Deus? Relacionamentos, finanças, crescimento espiritual, alguma coisa? Força de vontade. Como é possível permanecer no centro da vontade de Deus? O salmista nos instrui, em Salmo 37, do 3 a 5. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o ajudará. Como evitar as terríveis colisões que ocorrem quando nossa vontade se interpõe ao plano perfeito de Deus para a nossa vida? Se observarmos o texto, descobriremos 3 princípios para permanecer dentro da vontade de Deus. O primeiro deles é ligado à confiança. Confie no Senhor e faça o bem. Se confiarmos em Deus, nosso desejo será obedecer-lhe, em vez de seguir nossos próprios anseios. Se não confiarmos nele, vamos querer sentar no volante e assumir o controle. Esse princípio me traz à lembrança uma experiência que tive com meus 2 filhos mais velhos. Os 2 dirigem muito bem, mas no início não era muito confortável estar ao lado deles no banco do passageiro. Eu me segurava, apertava os dentes e tentava não falar muito. Logo descobri que de fato não podia criticá-los por coisas que eles ainda haviam aprendido a andar comigo. Logo descobri que de fato não podia criticá-los por coisas que eles haviam aprendido a andar comigo. Os adolescentes não deixam passar nada. Têm um medidor de hipocrisia incrivelmente preciso. Meus filhos andavam a 60 km por hora numa rua cujo limite era 50. Eu dizia: você precisa andar dentro do limite de velocidade. Essa área é vigiada constantemente, você vai ser multado. Certa vez, meu filho Ryan olhou para mim e disse: nunca vi você dirigindo a 50 por hora. Ai, ai, ai. Depois dessa lição no volante, meu filho olhou para mim e disse: você tem problema de controle. Ele me acertou em cheio. Na verdade, eu tinha algumas dificuldades de controle, algo especialmente sério em relação à vontade de Deus. Não tem tanto a ver com a vontade de Deus, mas com o volante de Deus. É, de fato, uma luta para saber quem assume o controle do volante. Estamos sempre tentando arrancar o volante nas mãos de Deus. Achamos que podemos dirigir melhor que Ele. Sempre dizemos como se deve dirigir e aonde ir, com o pensamento: sei o que é melhor para mim. Deixamos Deus dirigir, contando que seja na rota que já escolhemos. Quando não conseguimos imaginar o que Ele está planejando, ficamos nervosos. Assim, se não podemos ver aonde Ele vai ou como chegaremos lá, ficamos nervosos e pegamos no volante de novo. É nesses momentos que precisamos aprender a relaxar e entregar o controle do volante ao mestre motorista. Temos que aprender a confiar nele o suficiente para dizer: eu não sei o que fazer aqui, mas quero que o Senhor quer, mais que qualquer outra coisa. Quero sua vontade, impeça-me de cometer um erro. Quando chegamos a esse ponto, então Deus dirige nosso caminho e nos alinha com os propósitos que tem para a nossa vida. Existe outro princípio para permanecer dentro da vontade de Deus. Não apenas preciso confiar, mas também me alegrar. O salmista diz: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Salmo 37, 4. Em hebraico, a palavra alegrar significa desfrutar. Quando você se alegra em alguém, desfruta sua companhia e quer passar tempo com aquela pessoa. Todos nós queremos receber aquilo que o nosso coração deseja. E essa passagem deixa claro que isso é possível. Mas existe uma condição. É uma promessa com uma premissa. Devemos alegrar-nos no Senhor mais do que ansiamos pelos desejos do nosso coração. É aqui que muitas pessoas perdem de vista o que é a vontade de Deus. Achamos que se Ele realmente nos ama, deveria deixar que dirigíssemos o carro. Mas Ele quer que desejemos estar com Ele, que o conheçamos e o amemos mais que a qualquer destino a que possamos chegar sozinhos. Quando nosso filho mais velho conseguiu a carteira de habilitação, ele mal podia esperar para sair de casa e ser independente.
Sempre havia um jogo, um trabalho da escola, um evento, alguma coisa que exigia que ele fosse de carro a algum lugar. Então, numa noite de sexta-feira, fiquei surpreso ao vê-lo sentado na mesa do jantar com a família. Estou feliz por vê-lo, mas o que você está fazendo aqui? Perguntei. Ele sorriu e calmamente me disse: eu queria ficar em casa essa noite, sinto falta de vocês. Uau, ganhei o dia! Com Deus é a mesma coisa. Ele deseja que nossa alegria nele seja maior do que a alegria que sentimos por nossa própria liberdade. De fato, quando nos alegramos nele, os desejos do coração muitas vezes mudam. Não queremos mais as coisas do nosso jeito, queremos do jeito dele. Finalmente, se desejamos permanecer no centro da vontade de Deus, devemos confiar, alegrar e entregar. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Salmo 37:5. Precisamos seguir a vontade de Deus. É comum dizermos: Deus, mostre-me a tua vontade, e eu a considerarei uma alternativa nessa decisão que estou tomando. Então Deus diz: não, você precisa seguir a minha vontade, então eu a mostrarei a você. Talvez você se sinta como se sua vida tivesse passado por um acidente e o que restou dela esteja difícil de ser reconhecido ou restaurado. Parece que você virou objeto de curiosidade da multidão. Uma vida bagunçada para a qual todos olham. Tenho boas notícias. Não é tarde demais para mudar o curso de sua vida. Deus ainda tem um grande plano para você. Mas o primeiro passo é sair do banco de motorista e pedir que ele assuma o volante. Comece oferecendo a ele o primeiro lugar em todas as decisões e veja sua vida sendo transformada. Isso nos leva de volta à confiança. A obediência começa e termina com confiança. Damos um passo de fé ao permitir que Deus dirija nosso carro e nos leve aonde Ele quer que estejamos. Mas não se trata de um processo passivo. Ele deseja que prestemos atenção e hajamos durante o caminho. A maior parte de um legado duradouro resulta de ações que realizamos na vida. Dizemos que nosso desejo é estar mais próximos dos entes queridos, mas esse desejo só se concretiza se passarmos tempo de qualidade e em quantidade, se tivermos conversas honestas, se compartilharmos tristezas e alegrias. Dizemos que nosso objetivo é fazer diferença nesse mundo, transformá-lo num lugar melhor que era quando o conhecemos. Mas devemos agir dirigidos por nosso Pai para alcançar as outras pessoas, amá-las e servi-las. Nosso tempo nessa vida é limitado. Se realmente quisermos ter certeza de que realizamos nosso propósito quando chegar a hora de partir, teremos que permanecer dentro da vontade de Deus, confiando, deleitando-se e entregando-nos o caminho divino. Ele é o único que pode reconstruir nossa vida e redirecionar nossa vontade quando ela colidir com a dele, para a vida toda. Qual é a maior barreira de sua vida para confiar em Deus nesse exato momento? Que experiências do passado fizeram com que você tivesse dúvidas, ficasse irado, ferido ou desapontado? Passe algum tempo em oração, escrevendo ou conversando com Deus sobre essas experiências. Será difícil confiar nele se não houver comunicação. Cite 5 desejos de seu coração. Seja o mais honesto possível. Passe algum tempo refletindo sobre cada desejo e a razão dele. Entregue sua lista a Deus, pedindo que lhe apresente a perspectiva dele em relação a cada item. Se você tivesse apenas um mês para viver, quais seriam 3 atitudes que gostaria de ter para alinhar seu tempo com a vontade de Deus? O que impede de fazer isso agora? Escolha uma dessas atitudes e a coloque em prática nesta semana. Até a próxima!